Boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Nós começamos a exposição do livro de Daniel. Nós tivemos a exposição do capítulo 1. E hoje, com a permissão do nosso Senhor, nós vamos dar início na exposição do capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo extenso, são 49 versículos, por isso a gente não vai fazer a leitura de todos eles. Mas, ao decorrer da mensagem, nós vamos citar alguns, ler outros, para nós não perdermos tanto tempo na leitura, porque é uma pregação um pouco mais extensa. Ela requer várias coisas para que a gente possa entender e compreender tudo o que esse capítulo pode trazer para os nossos ensinos. Antes de nós começarmos no capítulo 2, vamos abaixar nossas cabeças, novamente ter uma palavra de oração. Santo Deus, nós pedimos que o Senhor instrua, ao abrirmos essa palavra que vem do Senhor, nós pedimos para que a Bíblia fale aos nossos corações, nos instrua, nos oriente, que nós tenhamos a capacidade de expor a Tua palavra de forma simples e sucinta, para que todos possam entender, compreender, e que nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra essa noite. É isso que nós pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Na quarta-feira do mês passado, que nós começamos a exposição do livro de Daniel, nós tivemos alguns ensinos que nós tiramos para as nossas vidas. Nós lembramos que o Daniel conta a história de 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos, que saíram de sua terra Judá e foram exilados ou foram levados à força à Babilônia. Nós vemos no relato que eram jovens que sofreram com esse exílio, e que esse exílio ao qual eles sofreram vem do castigo de Deus. Por quê? Porque Judá naquele momento, ele estava sendo rebelde à vontade de Deus, ele não estava se sujeitando à vontade de Deus. Deus estava repreendendo, instruindo o seu povo através dos profetas, e os seus reis, a sua liderança, o próprio povo, não queria aceitar essa correção advinda da parte de Deus. Mas eles agiam com dureza de coração, não querendo aceitar esse ensinamento, essa instrução. Então chegou um momento que Deus acabou punindo o seu povo por causa dessa desobediência, entregando o seu povo, como os profetas prediram, ao exílio ali na Babilônia. E nós vemos que esses jovens, estando ali no exílio, eles não negociaram seus valores e suas crenças. Mas mesmo indo para um país totalmente diferente do qual eles estavam acostumados, tendo outros deuses, outra fé, outras crenças, outras culturas, eles permaneceram firmes naquilo que eles foram ensinados. Mas eles foram pessoas jovens, fiéis, no mundo totalmente infiel. Isso traz uma lição para as nossas vidas. Nós estamos vivenciando um mundo cada vez mais corrupto, um mundo cada vez mais perverso, um mundo cada vez mais maligno, cada vez mais maldoso, pessoas se atentando contra a vida de outras, pessoas cada vez mais com rancor em seus corações, pessoas que estão cada vez mais longe da presença de Deus. E nós, como cristãos, nós devemos ser diferentes. Nós devemos ser como esses jovens, e nós não podemos perder as nossas crenças e nossos costumes. Então nós não podemos ser influenciados ou iludidos pelo que o mundo nos proporciona, mas pelo contrário, nós devemos ser a diferença e instruir o mundo da forma certa que deve agir, da forma certa que deve ocorrer as coisas, e levar esse mundo corrupto, esse mundo perverso, a conhecer Deus e a transformar a sua vida e a sua natureza através da obra de Cristo Jesus. Nós vemos também que Deus agiu de forma miraculosa na vida daqueles jovens. Por quê? Eles abandonaram todas as melhores comidas que tinham ali para ser oferecidas e simplesmente se sujeitaram a comer verdura e água. E essa verdura e água funcionou de uma forma que eles se tornaram mais belos, mais fortes, mais vistosos e mais sábios, 10 vezes mais
do que todos os outros jovens que estavam sendo testados juntamente com eles. É como se tivesse uma fórmula mágica que eles tomaram ali naquele momento e acabaram tendo essa transformação. E se funcionasse hoje em dia, ninguém precisava ir mais para o crossfit, para academia, porque era só comer verdura e beber água e estava aí, todo mundo forte, bonito. Nós não ficava careca, o cabelo não caía, a barriga não crescia. E aí a gente estava todo mundo bonito, vistoso, forte. Mas infelizmente funcionou só naquela época. Agora as coisas são diferentes. Nós vemos o agir miraculoso, maravilhoso de Deus, fazendo com que aqueles jovens, simplesmente comendo verdura e água, se transformassem nos mais vistosos, os mais sábios e os mais fortes de todo o reino. Não só isso, Deus prepara os seus para usá-los. E nós vemos isso no decorrer do livro. Se nós procurarmos no capítulo 1, no versículo 17, fala que Deus capacitou os seus jovens e a Daniel deu a interpretação dos sonhos. E aí você fala assim, mas para que Daniel precisava interpretar sonhos? Aí a gente cai no capítulo 2. No capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 7 e por aí em diante, que ele tem suas visões, os reis têm sonhos, e Daniel interpreta esses sonhos, e através dessa interpretação de sonhos, o nome de Deus é reconhecido, o nome de Deus é louvado, e a mensagem chega a outras pessoas ali no reino, através dessa interpretação de sonhos de Daniel. Então Deus age nas pequenas coisas, Deus age nos pequenos detalhes, Deus nos prepara para que lá na frente nós possamos ser ferramentas na mão dele, para agir de uma forma que ele desejou. Então nós somos preparados, nós somos moldados, nós somos capacitados para quando chegar a hora, Deus nos usar, nos levar como ferramentas para cumprir o propósito dele. E foi o que aconteceu. Daniel foi ferramenta, os jovens foram ferramentas. Aí a gente pode parar para pensar e refletir, e falar assim, e pensar o seguinte: parece que Daniel e os jovens foram escolhidos por Deus para serem exilados ali, porque eles poderiam ter morrido, como muitos morreram. Eles poderiam ter ficado em Judá, como alguns poucos sobreviventes ficaram. Mas eles foram levados exilados, e não só isso, Deus agiu miraculosamente na vida desses jovens e levou, através da vida deles, a mensagem do Evangelho para aquele reino. Então é como se Deus, mesmo no caos, Ele estivesse preparando para que o seu propósito fosse cumprido. E agora nós vamos entrar no capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos 2 primeiros versículos. Daniel capítulo 2 e o versículo 1 nos diz: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, com os quais atribulou-se, o seu espírito e o seu sono cessou. Então o rei ordenou que chamassem os magos, os astrólogos e os feiticeiros e os caldeus para revelarem ao rei os seus sonhos. Então eles vieram e se puseram perante o rei. Nós entramos agora numa coisa que acontece várias vezes com qualquer um de nós. Quantos de nós, ao deitarmos, nós estamos cansados, esgotados de um dia de serviço? Fala assim, a única coisa que eu queria é chegar em casa, deitar e dormir. Aí você chega, deita para dormir, para descansar, você fala, nossa, eu vou apagar essa noite. Eu estou tão cansado que eu não vou nem virar na cama. Do jeito que eu deitar, eu vou dormir e vou acordar no outro dia. Mas aí você começa a ter um sonho. E aquele sonho te deixa agitado, aquele sonho te deixa acordado. Aí você começa a ter um sonho, acorda assustado, acorda atribulado. Aí você começa de novo a dormir, vem outro sonho. Aí você começa a dormir de novo, vem outro sonho. Você começa a ter pesadelos. E aquela noite que era para se tornar uma noite de descanso, para você ter forças para o dia seguinte, se torna um pesadelo. Porque é sonhos atrás de sonhos que te deixam angustiados, atribulados, amedrontados. E eu posso dar um exemplo disso. Há 2 anos atrás, nós estávamos fazendo uma campanha em Chaveslândia, porque a gente estava com alto índice de foco no distrito de Chaveslândia. E eu lembro que era tanto foco, mas tanto foco, que eu não aguentava mais ver larva da dengue na minha frente. Eu tomei um ódio daqueles bichinhos que eu falasse, meu Deus, eu não aguento mais.
É trem demais da conta. E nós levávamos um tubinho para capturar, eu já não estava nem tendo lugar para colocar aquele tanto de tubinho. Eu falei assim, meu Deus, eu só quero chegar em casa para descansar. Aí cheguei em casa, deitei na cama e falei assim, nossa, agora eu vou dormir. Amanhã eu acordo e vamos para a luta de novo. No meio da noite eu tenho um sonho. E nesse sonho eu sonho que uma larva gigante está correndo atrás de mim, querendo me comer. Aí a minha noite de sonho foi o quê? Pro buraco. Eu acordei assustado, gritando, sozinho em casa. Na época eu ainda nem conhecia a Aureline. E eu, amedrontado, eu levantei atribulado. Quem disse que eu consegui dormir de novo depois com medo da larva aparecer? Outra vez foi um cachorro. Eu acordei, na hora que o cachorro ia me morder, eu pulei da cama. Acordei no chão. Falei, mas tá bom. Então acontece essas coisas. A gente tem esse tipo de sonho. E aconteceu com o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor teve vários sonhos, aqui fala que foram sonhos durante essa noite, e esses sonhos deixou ele atribulado. Ele falou, mas que sonhos é esse? O que está acontecendo? Por que eu não consigo dormir? Esses sonhos me incomodam, esses sonhos me deixam angustiados, me deixam apavorados. Eu preciso entender, eu preciso compreender. Só que, se nós formos levar em consideração, nós precisamos saber que os sonhos hoje em dia não têm significados. Para nós, hoje em dia, sonho é simplesmente um sonho. As larvas no meu sonho não vão aparecer, graças a Deus. Imagina eu saindo na rua, uma larva gigante correndo atrás de mim. Mas antigamente os sonhos eram reais. Os sonhos eram, não é que os sonhos eram reais, os sonhos eram considerados como coisas maravilhosas, eram revelações, eram coisas que eram levadas a um patamar muito grande. E para nós entendermos toda a revelação desse capítulo, a partir desse sonho que Nabucodonosor teve, que discorre todo o capítulo através desse sonho, nós precisamos dividir essa mensagem em 4 pontos principais. Primeiro, nós precisamos ver a confusão dos sábios. Os sábios que eram escolhidos por Nabucodonosor para resolver a solução, para trazer uma solução para resolver o problema, em vez deles conseguirem trazer a solução do problema, eles saíram de lá totalmente confusos e não conseguiram trazer a solução. Não só isso, nós vemos a perseverança, o testemunho de perseverança de Daniel e os seus amigos também nesse capítulo. Nós vemos também que o sonho de Nabucodonosor revelava coisas futuras, que nós precisamos entender. E, por último, nós vemos que através desse sonho, o rei Nabucodonosor reconheceu quem era realmente o nosso Deus. E como eu disse, o capítulo, versículo 1, fala do sonho de Nabucodonosor. E esse sonho era como se fosse a revelação dos próprios deuses para o rei. Então, quando o rei tinha algum sonho, ele achava que era o próprio Deus se manifestando em sonho e falando diretamente com ele. E nós vemos que antigamente as coisas aconteciam realmente assim. Nós vemos que Deus apareceu em sonho a Jacó, naquela escada que os anjos subiam e desciam do céu. Nós vemos que Deus apareceu em sonho para José, quando José tentou deixar Maria. Deus apareceu em sonho a várias outras pessoas também, a Paulo, a outros apóstolos, outros profetas, outras pessoas da Bíblia tiveram sonhos, tiveram visões, tiveram revelações advindas da parte de Deus. Hoje, de acordo com Hebreus 1:1, Deus não nos fala mais através desse sonho, mas Ele nos fala através da palavra, através da instrução do seu Filho Jesus Cristo, que nós encontramos na sua palavra, na Bíblia, que graças a Deus nós temos de livre acesso. Além de nós entendermos que os sonhos tinham uma importância muito grande, nós vemos que Nabucodonosor, o rei mais poderoso daquela época, é o rei que mais tinha poder, era o rei que era mais temido, era um rei que tinha mais riqueza, era um rei que tinha grandes coisas, mas que um simples sonho deixou atribulado. Mostrando que, mesmo ele tendo todo o poder, mesmo ele sendo a figura mais temida daquela época, ele era impotente. Ele não conseguia resolver todas as situações. Ele não tinha o controle de tudo. Ele era frágil, ele tinha um limite. Ele não poderia se achar superior aos demais, porque na verdade ele era outro como qualquer um. Só que tinha um pouquinho mais de poder. Só que nós entendemos e compreendemos
que essa é uma forma de Deus mostrar para o rei que existia um que era superior a ele. Era um que era mais forte, era um que era mais poderoso, era um que estava acima dele e que Nabucodonosor estava sujeito a ele. E isso nós vamos aprender também nesse capítulo. Os adivinhos do rei, o rei chama eles e fala: ó, vem aqui, eu tive um sonho, esse sonho está me incomodando, e eu preciso que vocês adivinhem esse sonho. E os adivinhos, todos cheios de sabedoria, aclamados, afamados como sendo pessoas que ouviam diretamente dos deuses a instrução, eram considerados os homens mais sábios da Babilônia e da época, tinham conhecimento de revelar qualquer coisa. Eles chegam diante do rei e falam: rei, me conta seu sonho, nós estamos aqui prontos para revelar a resposta. Só que tem um detalhe, eles acharam que o rei ia chegar, contar o sonho para eles, e eles iriam, sei lá, falar qualquer coisa. Eles poderiam muito bem enganar o rei com palavras, e falar assim: não, rei, o simbolismo do seu sonho é isso, é aquilo, e talvez nem era realmente aquilo. Só que, vamos dizer, com o ditado, eles caíram do cavalo. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor chega para eles e fala assim: eu não lembro qual que é o meu sonho, eu não sei o que eu sonhei. Além de vocês adivinhar o significado, vocês ainda vão ter que adivinhar o que eu sonhei, porque eu simplesmente esqueci. Eu tive um sonho essa noite, eu sei que esse sonho me atribulou, me deixou angustiado, mas eu não tenho a mínima noção de que sonho que é. E vocês precisam interpretar isso. Só que aí nós vemos a fragilidade não só do rei, mas também dos seus sábios. Porque além do rei não lembrar o sonho, e os sábios começam a ficar apavorados. Porque ele chega e fala assim: mas, ô rei, como que você me pede uma coisa dessa? Como que eu vou revelar ou interpretar um sonho que você mesmo que sonhou não sabe? Como que eu vou ler a sua mente? Como que eu vou saber o que passou na sua cabeça? Como que eu vou tentar entender o que você sonhou, ou o que aquilo simboliza? Se eu nem saber o que passa pela sua cabeça, eu não tenho esse poder, essa capacidade de ler mentes. Eu ainda não tenho essa bola de cristal para ler o seu futuro e falar assim: ó, você sonhou isso e isso, e vai ser aquilo e aquilo outro. Então nós não temos essa capacidade. Eles reconheceram que eles também eram limitados. Só que o rei não queria saber, o rei não estava nem aí. O rei falou assim: vocês só têm duas questões para te dizer, eu tenho duas questões para falar para vocês. Vocês têm uma coisa para fazer: ou vocês me interpretam o sonho e me dizem qual sonho é, ou vocês serão mortos instantaneamente a partir deste momento. Agora, se vocês conseguirem me dizer qual sonho e interpretar o meu sonho, eu vou coroar vocês com as maiores riquezas. Eu vou dar tudo o de bom e de melhor para vocês. Vocês vão ser os mais poderosos do meu reino. Vocês vão ter tudo o que vocês desejarem. Só que vocês precisam saber o que eu sonhei e precisam trazer a interpretação. Só que os adivinhos, mesmo que no fundo eles falassem que eles eram as pessoas que traziam os ensinamentos de Deus, que eram pessoas que falavam diretamente com os deuses, que tinham todo o conhecimento, eles não conseguiram resolver o problema de Nabucodonosor. Eles não conseguiram saber qual sonho era, e eles simplesmente disseram para o rei: rei, o que você me pede é loucura. Só os deuses poderiam interpretar esses sonhos, e os deuses não habitam em meio à carne. Aí tem um detalhe que eles acertaram. Realmente, os magos, os sábios, não tinham a capacidade de interpretar. Só que eles esqueceram que os deuses que eles serviam eram falsos, e que eles também não teriam a capacidade de revelar esse sonho ao rei. Que existia e existe até hoje um único capaz de revelar todas as coisas. Que nenhum segredo está encoberto aos seus olhos, mas que ele tem a capacidade de mostrar até o mais profundo de cada ser humano. Ele sonda tanto o que nós pensamos, o que nós falamos, o que desejamos, antes mesmo de pensarmos ou de colocarmos aquilo em nossas bocas. Deus já sabe o que nós pensamos, o que desejamos, o que cobiçamos, o que escondemos, o que ninguém talvez sabe, nem seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, mas Deus sabe.
Você pode levar esse segredo para o túmulo e ninguém da sua família ou dos seus amigos souberem, ficarem sabendo. Mas Deus sabe e Deus vai cobrar isso depois. Todas as nossas atitudes geram consequências. Tudo o que nós fazemos tem reação. Então não tem como nós tentarmos escondermos as coisas dos homens e esquecemos que de Deus nada se esconde. Então, independente de como nós estamos aqui essa noite, independente de como está a vida de cada um, saiba que não tem como você esconder nada de Deus. Por isso, se você tem alguma coisa que está incomodando no seu coração, um pecado que não confessou, ou talvez ainda não partiu de você o desejo de se arrepender, de confessar os seus pecados, nós sabemos que a oportunidade, mais uma vez, está sendo dada essa noite. A oportunidade de você colocar a sua vida em ordem, a oportunidade de você confessar os seus pecados, a oportunidade de você buscar a ajuda da parte de Deus e o perdão daquilo que você cometeu. Saiba que independente de quanto você tentar, nada fica escondido debaixo da sabedoria de Deus. Deus sabe todas as coisas e nenhum segredo consegue ser encoberto. Continuando, nós vemos a perseverança de Daniel e seus amigos. Se nós continuarmos a leitura no versículo 13, aliás, o decreto estabelecia que os homens sábios deveriam ser mortos, e eles procuraram Daniel e seus companheiros para o matarem. Aí você chega, e vamos parar para pensar agora um pouquinho. Nós chegamos ali no capítulo 2, no versículo 2, fala que o rei chamou os seus magos. Mas hora nenhuma no versículo 2, fala que nesses magos, Daniel e seus amigos estavam no meio. Só que agora no versículo 13, já fala que o decreto do rei foi dado, porque eles não conseguiram interpretar os seus sonhos, e eles foram condenados à morte, foram condenados como consequências daquelas coisas a qual eles não conseguiram revelar. E Daniel e seus amigos, que nem estavam sabendo da situação, simplesmente vem alguém batendo na sua porta e fala assim: eu vim te buscar para te matar. Mas por quê? O que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Não, você não fez nada de errado. Você simplesmente não deu conta de interpretar o sonho do rei. Mas como que eu vou interpretar alguma coisa que eu nem sabia que estava acontecendo? Então, muitas das vezes, acontecem problemas, acontecem coisas nas nossas vidas que nós nem sabemos como que aconteceu, que nós não somos os culpados, que nós não fizemos nada de errado, mas recai sobre nós. Quantas vezes nós estamos no mundo e esse mundo usa de todas as ferramentas possíveis para nos desanimar. Muitas das vezes, sem merecermos, somos condenados a algo que não fizemos. E isso nós vemos várias e várias vezes no nosso meio. Eu estava assistindo um vídeo do Otávio Trink no YouTube. Ele está sendo processado agora no valor de R$20 mil, porque ele expôs uma seita mostrando através da Bíblia que aquele ensinamento que eles estavam fazendo não tinha nada a ver com a Bíblia. Só que ainda no vídeo ele fala assim: vocês querem acreditar? Acreditem. Vocês querem seguir? Siga. Mas não é Bíblia, vocês não podem falar que está na Bíblia. E agora os pastores dessa seita estão processando ele. E no vídeo até ele pede a oração dos irmãos, por questão de expor a verdade, de falar, de mostrar, de expor o erro que está sendo pregado muitas das vezes. E como os magos falavam que tinham essa conexão com os deuses, falavam que tinham todo o conhecimento, muitos hoje falam que falam com Deus. Fala que Deus se revela diretamente a eles. Falam que tem revelações de Deus em sonhos. E nós, como cristãos, nós devemos entender e compreender que Deus se revela unicamente através da palavra. Se a conversa já começa, Deus me revelou, Deus me falou, Deus me mostrou, e isso tem sido falado muito aqui em cima da plataforma, de pessoas que falam isso. E que essas pessoas nós devemos evitar. Porque a revelação de Deus está aqui. Se não está aqui, não é revelação de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala: se vier outra palavra, a não ser essa que nós pregamos, que se seja nós mesmos ou os anjos
pregarem essa palavra, que eles sejam considerados anátemas, que eles não sejam levados em consideração, que essa palavra seja ignorada, que essa palavra não seja levada em consideração. Mas da mesma forma que Daniel foi surpreendido por algo que ele nem sabia que está acontecendo, muitas das vezes tem pessoas que vão tentar te desanimar, falando mal de você sem merecer, tentando te derrubar de todas as suas formas, puxando o seu tapete, tentando te desanimar, te desencorajar. Pessoas que vão tentar no seu emprego, na sua escola, falar mal de você, te criticar, apontar seus defeitos, apontar suas falhas, tentar jogar falso testemunho contra a sua pessoa. Mas é nesses momentos que nós não devemos revidar e não devemos tratar o mal com o mal. Porque Daniel, no versículo, 14, ele pede um tempo ao guarda do rei. E ele chega para Arioque, no versículo 14, depois o versículo 15, e fala: Por que o rei tem agido tão precipitadamente? Por que o rei tem agido dessa forma? E aí Arioque conta o relato. E no versículo 16, Daniel chega para ele e fala, em vez dele, apelar, brigar, tentar debater, tentar fazer qualquer outra coisa, Daniel simplesmente chega para ele e fala: Então Daniel entrou e desejou que o rei lhe desse tempo, para que ele revelasse ao rei a sua interpretação. Daniel não tentou revidar nada. Daniel simplesmente se afastou. Daniel simplesmente recuou. Daniel simplesmente tentou encontrar uma melhor solução. E a solução encontrada por Daniel foi o versículo 17 e o versículo 18. Daniel chega para os seus amigos e fala: a situação é a seguinte: o rei teve um sonho, não sabe que sonho é esse, e todos nós vamos ser mortos se nós não acharmos essa interpretação. Por isso vamos todos juntos, orarmos e pedimos a direção de Deus. Pedimos que a misericórdia de Deus venha sobre nós e traga a nós a revelação do sonho de Nabucodonosor. Muitas das vezes você pode estar enfrentando batalhas, dificuldades. Davi fala de várias vezes inimigos se levantando contra ele. Mas em vez de tentar revidar, em vez de tentar desejar o mal para ele, em vez de tentar fazer qualquer outra coisa, dedique um tempo à oração. Não só isso, se cerque de pessoas espirituais, se cerquem de amigos espirituais, se cerquem de irmãos em Cristo que realmente buscam a palavra de Deus. Nenhuma luta é vencida sozinho. A gente precisa de ajuda. Nós, como irmãos em Cristo Jesus, nós devemos estar dispostos a estar ajudando um ao outro. Nós devemos pegar na mão do outro e dizer: vamos junto. Nós devemos querer saber como está a vida de cada um, não para fofocar, não para julgar, não para criticar, mas para nós entrarmos no quarto e juntos orarmos pedindo a solução. É a oração que traz a resposta de Deus, e a oração é algo que é muito negligenciado por cada um de nós cristãos. Antigamente, existiam irmãos que passavam 3, 4 horas direto na presença de Deus orando. Oravam 3, 4 vezes ao dia. Passavam mais tempo em oração do que fazendo qualquer outras coisas. E na reunião de oração, quantos de nós temos participado? Quantos de nós estamos levando a sério realmente a reunião de oração? A reunião de oração também é algo que a gente tem que participar. Pois é uma reunião e nós vamos nos reunir como irmãos em Cristo, colocar diante dos irmãos ali os problemas, as dificuldades, os propósitos, os objetivos, e juntos nós vamos elevar a Deus os objetivos da igreja, os propósitos da igreja, as dificuldades que os irmãos estão passando, algum objetivo que algum irmão deseja. É nesse momento, é nessa reunião que nós vamos estar unidos com o único propósito de orar ao Senhor, de colocar diante dele nossos problemas, de pedir a solução. Eu sei que o dia está corrido, eu sei que o trabalho é desgastante, eu sei que nós temos várias dificuldades,
Mas nós não podemos deixar isso nos afastar da comunhão com Deus. Nós não podemos deixar isso afastar do nosso tempo com Deus. Se nós queremos resposta de Deus, nós precisamos dedicar um tempo à oração, à meditação da palavra e nos cercarmos de cada vez mais pessoas espirituais, para que possam nos ajudar nessa caminhada. É pessoas que vão estar ali te apoiando, é pessoas que vão estar te animando, é pessoas que vão estar te levantando. Não é pessoas que vão te levar para longe de Deus, não é pessoas que vão te levar para lugares longe de Deus, não é pessoas que vão te convidar para estar em lugares que não é Deus, mas é pessoas que você diz, estou triste, estou deprimido, aí em vez dele dar o conselho, vamos ali no bar beber, vamos usar a droga que isso passa, ele vai falar assim, não, vamos orar, vamos na igreja junto, eu vou te ajudar, se você quiser eu passo lá na sua casa, eu te pego, eu te levo, você precisa de ajuda, eu estou aqui. Se cerque desse tipo de pessoas, porque assim nós conseguimos juntos avançar. Porque se você sozinho quiser carregar tudo nos seus ombros, uma hora a casa cai. Nós precisamos nos cercar de pessoas espirituais e principalmente orarmos, conversarmos, falarmos com Deus, deixarmos tudo diante dele, colocarmos o nosso peso, as nossas súplicas diante da presença de Deus. No versículo 19, Deus responde à oração de Daniel. O tempo que Daniel dedicou, a companhia que Daniel teve, a oração que Daniel fez com seus amigos, teve efeito. Deus traz a resposta a Daniel. E aí vem a segunda parte, que eu acho maravilhoso. Porque nós muitas das vezes queremos orar, queremos a resposta de Deus, Deus vai lá e dá a resposta, o que é que nós faz? Esquece. Aí não vem ninguém para agradecer, aí nós somos os 10 leprosos lá da passagem do Evangelho. Apenas um voltou para agradecer, os outros 9 nem lembrou que Deus existia mais. E na oração de agradecimento de Daniel é maravilhoso, como ele chega e reconhece quem Deus é. Fala assim, não, nós vamos até ler esses versículos, é o versículo 20, Daniel responde e disse, bendito seja o nome de Deus para sempre e sempre, pois seus são a sabedoria e o poder, e ele muda os tempos, as estações, ele remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria ao sábio, conhecimento àqueles que conhecem o entendimento, e revela as coisas secretas e profundas, ele sabe o que há na escuridão, e a luz habita com ele. Eu te agradeço, eu te louvo, ó tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder, e me fizeste conhecer agora o que nós desejamos de ti, pois tu nos destes a conhecer agora o assunto do rei. O Senhor é bendito, bendito seja o nome do Senhor, não só agora, não só no passado, mas para sempre e sempre. Eu te louvo, eu te exalto, bendito seja o seu nome, maior do que todos, que o teu nome seja aquilo que me traz alegria, me traz paz, me traz conforto, me traz segurança, que teu nome seja aquilo que eu me apegue, que o teu nome seja aquilo que eu exalte, que o teu nome seja aquilo que eu realmente tenha prazer, pois seus são a sabedoria e o poder. De ti vem todas as sabedorias, o que adianta as ciências, o que adianta as grandes faculdades, se nós não temos o conhecimento de Deus. Todos os conhecimentos que nós temos adquiridos no mundo são excelentes, sim, mas eles vão perecer com a nossa carne. Mas a sabedoria divina de Deus, aquela que abre os seus olhos, aquela que mostra a verdade, aquela que te instrui, aquela que te corrige, aquela que transforma a sua vida, te mostrando a verdade do Evangelho, é aquela que ninguém pode tirar de você. É um Deus que estabelece reis, tira reis, muda as estações, faz o sol e a lua parar, abre o mar vermelho, abre o rio Jordão. Um Deus de grandes feitos, um Deus de grande poder. Não se esqueça quem Deus é. Não se esqueça o que Deus pode fazer. Pois isso são coisas que nós devemos levar todos os dias da nossa vida. Porque todas as vezes que nós estivermos em dificuldade, nós vamos falar, esse é o Deus que eu sirvo. E Ele é capacitado para fazer grandes coisas. Isso vai nos dar força para querer continuar e não desistir. A revelação das coisas futuras. Nós já estamos indo para a parte final.
Dos versículos 24 a 30, Daniel chega diante do rei e fala assim: ó rei, eu vim cá trazer a solução do seu problema. Só que aí o rei olha para Daniel e fala assim: um jovem, tipo que uns 18, 19 anos, vindo lá de Judá, o que esse jovem sabe? Quem que é esse jovem? Você tem mesmo essa capacidade de trazer essa interpretação? O rei duvida de Daniel. E muitas pessoas vão duvidar da sua capacidade. Muitas pessoas vão duvidar de quem você é. Muitas pessoas vão duvidar do que você faz ou vai fazer. Muitas pessoas vão questionar várias coisas. Mas só o que Daniel deixa escrito aqui é maravilhoso. Ele fala assim: ó rei, realmente os magos, os astrólogos, falaram a verdade, eles não têm capacidade para trazer o conhecimento. E o conhecimento que agora eu estou trazendo para você, ó rei, não advém de mim, não parte da minha própria interpretação. As minhas qualidades são iguais a deles, e eu não me diferencio entre nada deles. Mas aquilo que agora eu vou te dizer, aquilo que eu vou te mostrar, é o único capacitado para revelar as coisas que está dizendo a você através de mim. Daniel reconhece que tudo quanto ele fez, naquele momento trazendo a interpretação de toda a sabedoria demonstrada, não partia dele. Não partia dos seus feitos, não partia da sua conquista, não partia da sua sabedoria, não partia da sua força, não partia de quem ele era, mas partia de Deus. Que você possa reconhecer que todas as coisas que você tem, faz ou não é pelo seu merecimento, não é por quem você é, mas é pela misericórdia de Deus. Lamentações 3:22 fala que nós não somos consumidos porque a misericórdia de Deus se renovou mais essa manhã. Se nós temos um carro para andar, se nós temos uma casa para andar, não foi porque eu consegui conquistar nada, mas foi porque Deus me deu a capacidade para tal. Porque se Deus não quisesse, muitas das vezes eu poderia estar morto, poderia estar doente, eu poderia estar em várias outras coisas que poderiam ter acontecido comigo. Mas Deus me deu a força para conseguir alcançar os objetivos. Então nada advém de nós. Nós não temos nada de bom. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos capacitados mais do que ninguém. Nós não podemos chegar lá no mundo e achar que somos melhor do que os mendigos, do que os cachaceiros, do que os pinguços, do que os ladrões, porque nós somos pecadores, da mesma forma que eles. A única coisa que muda é que nós temos Cristo em nossas vidas, e Ele age através de nós. Não nós, mas Ele através de nós. E que isso seja um mantra que nós realmente levemos para as nossas vidas. Eu não sou ninguém, eu não posso nada, eu não sou capaz de nada, se não for pela obra de Cristo Jesus, se não for por Deus que me dá força, se não for por Deus que me capacita, se não for pela obra de Cristo Jesus que me salvou, se não for pelo Espírito Santo que me guia. Que isso esteja impregnado em nossas mentes. E agora nós vamos para a parte mais complicada do texto. Eu vou passar brevemente, e nós já estamos atrasados. A estátua era o sonho de Nabucodonosor. Uma estátua que tinha cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril ali de bronze, o quadril e as coxas, as pernas de prata, ou de ferro, aliás, desculpe, e os pés eram metade ferro e metade barro. Toda essa estátua simbolizavam reinos. Todos os reinos que foram reinos grandiosos, de grandes feitos, mas todos eles tinham algo em comum. Todos eles tiveram um final. Essa estátua de Nabucodonosor, nós temos uma conclusão que é, vamos dizer assim, mais aceita no meio acadêmico, no meio teólogo. Temos outras que não são tão aceitas, que são ilustrações que trazem uma forma ou outra diferente de interpretar. Eu nem trouxe essas informações, porque são ignoradas ou deixadas de lado pela grande parte, por 80% dos teólogos. Então nós vamos entender e compreender o que realmente simbolizava a estátua. A cabeça de ouro simbolizava o reino babilônico. O próprio Daniel diz: és tu, ó rei, a cabeça de ouro.
Então a cabeça de ouro simbolizava o reino da Babilônia. Só que ele continua: depois do seu reino haverá um reino que vai ser menor que você, e ele vai assumir o poder do mundo. Agora você não vai mais existir o seu reino. Agora vai vir outro reino que vai destruir o seu, que é o reino de prata, que é o reino dos medos e persas. Nós vemos na estátua braços cruzados, cada braço simbolizando um reino. É como se fosse o braço medo, o braço persa, e os dois unidos, transformando em um só reino, o reino medo e persa. Dele nós temos Artaxerxes, nós temos Assuero, nós temos os Xerxes daquele filme famoso, o 300, nós temos Dário, nós temos Ciro, nós temos outros grandes reis que ficaram conhecidos, que vieram desses reinos. Nós temos um outro reino que veio depois desse, que é o reino de bronze, que é o reino macedônico, o reino grego, o reino de Alexandre o Grande. Todo mundo que teve aula de história deve lembrar de Alexandre o Grande, que foi um homem que viveu até os seus 33 anos, mas que conquistou quase o mundo todo naquela época que existia. Foi um homem que travou grandes batalhas, venceu quase todas elas, mas morreu muito novo. E aí, quando ele morreu, o seu reino foi dividido em 4 partes, e para os seus 4 generais, e os 2 mais famosos é os Ptolomeus, que governavam a parte ali do Egito, e os Seleucidas, que governavam a parte ali da Judéia, a parte da Síria, da Assíria. E aí nós vemos o 4º reino. E aqui nós temos uma divergência. Por quê? A estátua, ela é dividida nessa parte em 2, em algumas interpretações. Elas dividem como a perna de ferro sendo um reino e os pés sendo outro reino advindo da perna. Mas nós temos uma interpretação que diz que tanto a perna como os pés eram um reino só. E essa interpretação é mais aceita. A interpretação dividida fala que as pernas simbolizavam o reino de Roma e os pés simbolizavam a descendência de Roma, que é ali os reinos que nós consideramos hoje como a Europa. A outra interpretação fala que esse reino, tanto dos pés como da perna, era um reino só. E esse reino era o reino de Roma, que ao mesmo tempo era tão forte como o ferro, conquistando e destruindo todos os seus inimigos, mas era frágil como o barro, porque existia muita briga, muita rivalidade, existia casamentos que não davam certo, alianças, existia filhos matando mãe para tomar o trono, era uma brigaiada danada para conseguir manter esse reino. E como os braços, que são divididos em 2, as pernas também são divididas em 2. E o Império Romano foi dividido em 2 partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O do Ocidente é o amarelo, do Oriente é o vermelho. O Império do Oriente foi a partir de Constantino e durou até 1400 e pouco. O outro império, que é o Império do Ocidente, caiu em 476. Agora nós vamos ver que, depois de saber a interpretação da estátua, fala que no sonho veio uma pedra que não foi cortada por mão de homens, desceu do monte e acertou o pé da estátua. Aí surge a pergunta: quem é a pedra? A pedra é Cristo. Se nós lermos Salmos 118, 22, Isaías 28, 16, Efésios 2 e 20, Mateus 21 e 42, todos eles falam da pedra angular, da pedra de esquina, aquela que é a base de toda a igreja, que é Cristo Jesus. O próprio Efésios fala que nós somos fundamentados nessa pedra que é Cristo Jesus. O monte dessa pedra foi cortada. Nós temos 3 interpretações: o povo judeu, Maria, e nós temos também Deus. Eles acreditam que manifestado por não ser cortado como mão de homens, porque veio por Deus através do Espírito Santo, e não foi cortado por mão de homens, porque ele nasceu sem a necessidade de um homem, mas foi concedido por Maria através do Espírito Santo. Então, uns acreditam que é Deus, simbolizando esse monte, outros acreditam que é Maria, da onde Jesus Cristo nasceu, e outros acreditam que é o povo judeu, da onde ele foi tirado. Nós temos a interpretação que agrupa as 3, que ele nasceu num povo judeu, descendente de Maria, enviado por Deus, que pode ser uma interpretação mais aceita. Continuando o relato do sonho, fala que essa pedra, ao cair na estátua, derrubou e destruiu ela totalmente, demonstrando que esse reino da pedra era o superior de todos os demais.
E essa pedra constituiu um grande monte e tomou conta de toda a terra. E isso é o Evangelho. O Evangelho está sendo pregado, o reino de Deus está sendo anunciado. E isso está tomando o mundo, isso está indo em todos os cantos da terra. E haverá uma época que todo o mundo haverá de conhecer quem é Deus. Uns vão rejeitar, outros aceitar. Isso depende de cada um de nós, de aceitarmos ou não a obra de Cristo Jesus. Nós sabemos que um reino constituído pela pedra é um reino dado por Deus, concedido por Deus. Então não é um reino humano, mas é um reino dado por Deus. Não é um reino de descendências de reis e reis, mas é um reino espiritual, que é o próximo. Então não é um reino carnal, não é um reino terrestre. O próprio Jesus Cristo, respondendo a Pilatos, diz: meu reino não é deste mundo, meu reino é espiritual, meu reino não é aqui. Então nós temos que ter a certeza que o reino que é falado aqui não é um reino físico, mas é um reino espiritual. E esse reino foi constituído quando Cristo Jesus morreu e ressuscitou na cruz e assentou à destra de Deus. Apocalipse 5 nos fala que foi dado o poder para ele abrir os 7 selos e ali foi lhe dado o reino e autoridade sobre todo o mundo. João 18, 36 a 38, Lucas 17, 21, é um reino eterno, um reino que não tem fim. Todos esses reinos que nós falamos foram destruídos. O reino de Deus é um reino eterno. É um reino que está sobre todos, ganhou de todos, governa todos, todos estão sujeitos a Ele. E o quarto e último ponto, Deus é reconhecido. Se nós lemos a história, fala que Nabucodonosor se prostra diante de Daniel e fala assim: é verdade, seu Deus é o Deus dos deuses, é o Rei dos reis e comanda todos eles. O rei se humilha reconhecendo que Deus é maior que todos os outros deuses, é maior que todos os reis e toda verdadeira sabedoria provém dele. Tudo está nu e patente aos olhos dele. Se humilha diante de Deus. Essa parte aí já é uma questão que não só deve ficar com o rei, mas deve partir de nós também, de nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo o nosso estado de pecado e da necessidade que nós temos dele em nossas vidas, sabendo que é nele que devemos depositar nossa confiança, pois todas as coisas estão sujeitas a ele. Nós temos hoje 2 reinos. Nós temos o reino da carne, o reino do mundo, o reino de Satanás, nós temos o reino eterno de Deus. Todos esses 2 reinos são eternos, só que o reino de Deus é um reino eterno, preparado por Ele para aqueles que o creem, aonde esses vão desfrutar de todas as maravilhas de fazerem parte deste reino. Os demais que não aceitarem essa obra de Cristo Jesus, estarão sendo condenados a participar do reino de Satanás, aonde é um reino que vai ser eterno também, mas é um reino de condenação, porque ele foi condenado pela sua rebeldia, e esse lugar foi feito, que é o lago de fogo, justamente para ele e seus anjos. Mas as pessoas hoje em dia, no mundo que não reconhece a Deus como Salvador, acabam sendo colocadas também nesse reino. E para encerrarmos, ficou meio escuro, mas eu vou ler aqui. Nós somos frágeis e devemos reconhecer que a verdadeira sabedoria não vem dos homens, mesmo que aos homens possa parecer impossível, para Deus não é. Devido isso, Ele humilha os altivos e confunde os sábios. Seremos perseguidos, mesmo sem merecermos, mas mesmo em meio ao caos, devemos ter calma, analisarmos a situação, procurarmos ajuda e juntos orarmos a Deus e esperarmos sua resposta, sem esquecermos de quem Deus é e o que Ele pode fazer, sempre a Ele prestando toda a adoração, louvor e gratidão. O reino de Deus já veio e Ele está disponível para você essa noite. Não perca essa oportunidade, pois o reino de Deus é eterno, inabalável e todos os demais estão sujeitos a Ele. Todos os reinos têm seu fim, mas o dele dura para sempre. Por isso, nele devemos colocar nossa fé e não nos homens. Reconheça que todas as coisas a Ele estão sujeitas, tudo dele, por Ele e para Ele. E coloque Ele como Senhor de sua vida, pedindo hoje o perdão dos seus pecados, se humilhando como o rei da Babilônia, lembrando-se de que nada se esconde dele. Hoje Ele salva, amanhã Ele pode julgar. E
é o capítulo 2 de Daniel. O capítulo que nos mostra jovens que perseveraram diante das aflições, que manteram a sua conduta, que se apegaram às pessoas certas, oraram a Deus nos momentos de dificuldade, pedindo a solução de Deus, mostrando a nós um reino eterno, que é o reino de Deus, que é dado a todos aqueles que confiam e acreditam no Senhor Jesus Cristo. Nós possamos sair daqui essa noite com a nossa convicção no nosso coração, da nossa salvação, e de sabermos que nós fazemos parte desse reino de Cristo Jesus. Nós estamos realmente fazendo parte desse reino eterno. Sabemos que nós podemos ajudarmos uns aos outros e pedimos ajuda quando nós necessitamos. E nos apegamos a esse Deus que nos ajuda, que confunde os sábios, que mostra aos sábios quem Ele realmente é. E nós reconheçamos que somos fracos, indignos e merecedores, e que nós necessitamos plenamente de Deus em nossas vidas. Amém.